Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E eu já inicio o nosso vídeo de hoje lendo o texto base do nosso vídeo de hoje, que vai dar fundamento para a palavra que eu irei compartilhar com vocês nesse vídeo. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 18, do versículo 9 ao versículo 14, dando continuidade às parábolas de Jesus. Aquilo que tem para nos ensinar dentro dessas suas maravilhosas parábolas. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aqui mais uma vez, o historiador Lucas, o escritor do texto, ele vai trazer qual foi a finalidade dessa parábola. E qual foi? Foi trazer o ensino para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E no versículo 10 vai dizer assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado, este cobrador de impostos, para a sua casa, e não aquele, ou seja, não o fariseu, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui o interessante é que Jesus já finaliza com o ensino fundamental dessa parábola, que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Então esse ensino Jesus Cristo ele traz sempre no seu ministério, durante seu ministério nessa terra. Ele diz para os seus discípulos: aquele que quer ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor. Aquele que quer servido deverá servir primeiro, porque o próprio Cristo veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E mais uma vez, essa parábola do cobrador de impostos e do fariseu, ela vem nos trazer esse ensino sobre a humildade e sobre também o orgulho. Então nós vemos a postura desses dois homens. O fariseu era uma religião que buscava cumprir os preceitos da lei de Moisés, cumprir ao pé da letra. Na verdade, eles até acrescentavam a mais, que era a interpretação, que era o Talmud, a interpretação da lei de Moisés. Então ia muito além do que a lei de Moisés estabelecia, ou seja, o Pentateuco, a Torá. Então esses fariseus eram aqueles que cumpriam à risca esses preceitos, esses mandamentos. Já o cobrador de impostos eram aqueles que, apesar de ser judeu, trabalhava a serviço de Roma. Era como se fosse, vamos dizer assim, um auditor da Receita Federal, um cobrador de impostos, ou seja, trabalhava para o Estado, para arrecadar esses tributos. E muitos deles, na sua desonestidade, acabavam cobrando além do que era devido. Ou seja, se o Império Romano estabelecia que era um valor X, eles às vezes cobravam 2x, ficavam com um X e devolviam o outro X para Roma. Porque não era estabelecido um valor, vamos dizer assim, X, que o cobrador de impostos deveria cobrar. Então ele cobrava aquilo que ele queria e retia parte para si e dava então o tributo ao Império Romano. Então por isso que os cobradores de impostos eram tão odiados pelos judeus. E aqui Jesus Cristo vai trazer essas duas figuras. Ao nosso olhar,
a nossa atualidade, um religioso e outro pecador, talvez um ladrão, que seria isso. Então, Jesus vai trazer esses dois homens, um totalmente que cumpre os preceitos religiosos, mas a sua postura diante de Deus, no seu momento de oração, desprezando o outro e confiando em si mesmo. E aí quando Jesus fala nessa parábola que esse cobrador de impostos ele orava consigo mesmo, e aí nós podemos entender que talvez ele não estava orando de maneira audível, estava em pé, mas orando, conversando em sua consciência com Deus. Mas Jesus, como sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, podia e pode ler os nossos pensamentos e ver a postura, mesmo que no seu íntimo, desse homem, desse fariseu, orando, desprezando o outro, esse cobrador de impostos. E aí, essa frase que eu vou falar agora para você, que eu quero que você saia desse vídeo, você pode esquecer tudo, menos isso que eu vou falar agora, que é: o pior pecador é aquele que não acha que não tem pecado. Então grave isso na sua mente. O pior pecador é aquele que acha que não tem pecado. Então os fariseus, por serem estritamente cumpridores da lei, eles achavam que não precisavam de arrependimento. Ou seja, eles achavam, no seu próprio engano, no seu auto-engano, que eles não cometiam pecado. É tanto que quando João Batista surge no seu ministério batizando à beira do Jordão, os fariseus, esses fariseus, eles não se submetiam ao batismo de João. Por quê? Porque eles achavam que não precisavam de arrependimento. Eles achavam que apenas os gentios, ou seja, nós que não fazemos parte da nação de Israel, que deveriam se arrepender. Ou seja, quando eles se batizavam nas águas, era o simbolismo do arrependimento. Então era tanto que eles não se submetiam a esse batismo. Por isso que João vai pregar a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, eles, por achar que não precisavam de arrependimento, confiavam na sua própria justiça, ou seja, na sua autojustiça. Porque para eles, o que eles faziam ao cumprir os preceitos legalistas, para eles aquilo ali bastava. Eles alcançariam por meio disso o favor de Deus. E aí, trazendo para nós, aplicando a nossa realidade espiritual ao nosso cristianismo, o que nós precisamos observar aqui quando nós falamos de religiosidade é que o meu jejum, a minha oração e a sua oração e o seu jejum, a nossa leitura da palavra, ela não tem que ser motivada por querer algo, vamos dizer, algo em troca de Deus, ou para receber a aprovação de outro, ou para ser visto pelo outro. Foi isso que Jesus Cristo reprovava veementemente nos fariseus, que eles jejuavam para mostrar para o outro, né? Eles jejuavam, especialmente no dia de segunda e quinta. Por quê? Porque era dia onde os agricultores vinham para a cidade para fazer as suas feiras. E eles jogavam pó no rosto para dar uma impressão, para eles compreenderem, que alguém perguntava: você está jejuando, está com a cara tão pálida? Era isso que eles queriam transmitir. Eles queriam que as pessoas soubessem que ele jejuava. Oravam de pé nas sinagogas para todos verem que eles estavam orando. Então eles queriam a aprovação dos homens. Por isso que Jesus Cristo, quando vocês fazem isso, vocês já estão recebendo o galardão de vocês. Mas não seja assim. Ao invés disso, entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao teu Pai, que te vê em secreto. E Ele te recompensará. Então é isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Voltando para a nossa realidade. Quando eu e você buscamos fazer isso, a nossa motivação tem que ser uma: gratidão. Quando nós compreendemos o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, por mim e por você, o santificar, o orar, o ler a palavra, o estar na casa de Deus, tem que ter essa motivação, que é o quê? Gratidão por Deus. Por que eu faço isso? Para me separar para Deus.
Porque o meu coração queima em fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que eu sou carnal, eu sei que eu sou pecador. Ao contrário daquele fariseu que fazia isso e achava que não precisava de arrependimento. Nós precisamos compreender que nós fazemos isso porque nós somos pecadores, somos miseráveis. E entendemos que se nós não fizermos isso, infelizmente a carne vai prevalecer. Os desejos carnais vai prevalecer. Então quando eu busco fazer isso, é para alcançar misericórdia diante de Deus, para que Ele venha me fortalecer. E até isso, lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, Paulo vai dizer que Deus, Ele produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, até eu realizar um jejum, até eu ler a palavra, até eu ter força para ir para a casa de Deus, todos os cultos, é algo que Deus produz em mim, é infinitamente a sua graça e misericórdia. Através do seu Espírito Santo nos fortalecendo, colocando um fogo em nossos corações para estar constantemente na sua presença, para termos uma disciplina de seguir os seus caminhos e fazer a sua vontade. Então, dentro dessa parábola, né, do cobrador de impostos e do fariseu, que agora eu falei mais sobre a religiosidade, qual a real motivação que nós devemos compreender, ao nós olharmos para esse cobrador de impostos, que reconhecia, batia no peito, reconhecia quão pecador era. Não importa o tanto de vezes que eu jejuo, que você jejua, a quantidade de vezes que nós vamos à igreja, nós infelizmente continuamos sendo pecadores. Enquanto Jesus Cristo não voltar e não transformar-nos esse homem corrupto em um homem incorruptível, conforme a sua imagem e semelhança, conforme a sua glória, nós continuamos sendo pecadores. E todo dia nós precisamos de arrependimento. Porque a frase que eu falei para você, vou repeti-la, para você gravar nesse vídeo é: o pior pecador é aquele que acha que não tem pecado. Por quê? Por que ele é o pior? Porque ele não vai alcançar o perdão dos seus pecados. Porque nós só alcançamos o perdão do pecado se houver arrependimento. O que é o pecado? Desviar do alvo. Desviar, ou seja, qual é o alvo? Fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Imagina uma flecha. Você lançando uma flecha em um alvo. Quando você erra, esse é o significado de pecado. Errar o alvo. E o que é arrependimento? Imagina a flecha. Desviou do caminho e voltou para acertar o alvo. Então, esse voltar para o alvo é o arrependimento. Então, para eu ter o perdão dos meus pecados, eu preciso ter arrependimento. Então, por isso que o pecador, o pior pecador é aquele que acha que não tem pecado. Por quê? Porque ele não se arrepende. Logo, ele não alcança o perdão dos seus pecados. Então, olha esse fariseu, o que ele diz? Eu, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros. Então, vamos dizer assim, os pecados escandalosos. Mas só que existem pecados. Pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Então, se você comete o pecado, não, isso é um pecadinho, né? Só falo do meu irmão, vamos dizer. Então, não preciso daquele que é adúltero, né? Mas então não preciso de me arrepender. Ele que precisa deixar de ser adúltero, deixar de ser ladrão. Então, nós sempre... Isso aí é o mal do ser humano, que é o quê? Ele quer sempre estar por cima, ele quer sempre ser melhor do que o outro. Não tem aquele ditado que eu quero que você esteja bem, não, mas nunca melhor do que eu. Isso é um mal que está no orgulho intrínseco do ser humano. Para eu me sentir bem, eu preciso rebaixar o outro. Ah, você é isso, você é aquilo. E eu faço isso, eu faço aquilo. Foi isso que o fariseu falou. E se a gente olhar para o outro lado também, é válido. Aquele que fala, eu não vou ser crente, porque para ser como esse crente que faz isso, que faz aquilo. Então ele está rebaixando um outro para se sentir superior, para justificar o porquê que ele não se sujeita à vontade de Deus. Então é a mesma coisa. Estamos olhando para uma esfera diferente. Aquele que precisa rebaixar o outro, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Mas não sou como esse ladrão, adúltero, pratica coisas imorais. Então, sempre querendo estar acima do outro.
Então isso é um mal do ser humano, que nós, principalmente como cristãos, porque achamos que a nossa religiosidade vai nos salvar, mas o que nos salva é o quê? A cruz de Cristo. O que nos salva é Jesus Cristo, através da sua graça e misericórdia. Eu e você não merecem. Então comece a olhar as práticas espirituais, como a leitura da Bíblia, o jejum e a oração, exerça isso como gratidão ao que Deus já fez por você, ao que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Comece a olhar com esse significado, que você vai compreender o real significado dessas práticas espirituais. Você vai ver que vai ter mais resultados em sua vida, assim como na minha vida. Então nós precisamos compreender o objetivo e o significado por trás dessas práticas espirituais. Então nós precisamos, assim como esse cobrador de impostos, assim como um ladrão, assim como um injusto e adúltero, nós precisamos de arrependimento. Porque o pior pecador é aquele que acha que não tem pecado. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.